Paz do Senhor, amados. Eu sou a professora Elisa Nantes, aqui da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. E estamos aqui juntos mais uma vez para estudar uma lição maravilhosa, que é a lição número 8, intitulada Paulo, o Discipulador de Vidas. E essa lição compõe a revista, desse quarto trimestre de 2021, cuja temática da revista é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios, para quem? Para a Igreja de Cristo, ou seja, para nós. E essa lição nos traz então como texto áureo, Atos 15, nos versículos 40 e 41, que diz a palavra do Senhor. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O que nós temos aqui então? Aqui nós já temos então um discipulador, Paulo, mostrando que ele elege também um companheiro de ministério, nos indicando que um ministério conjunto ele tende a ser muito bem sucedido. O Senhor não nos chama individualmente, Ele sempre nos chama para ministrarmos e convivermos conjuntamente em comunhão. E é interessante a parte que nos chama a atenção quando citam os locais que esse apóstolo vai, que nos remete justamente à palavra de Deus que nos diz que tudo tem um tempo de começar, de trabalhar dentro de uma obra de determinada região, cidade, país, e Deus no controle de todas as coisas. Mas vamos pensar juntos assim, se o título dessa lição é o Discipulador de Vidas, quando eu falo para você, amado, o que é um discipulador? Que palavras que lhe vêm à mente? Com certeza você vai pensar, é aquele que ensina, sim, mas o que mais que esse discipulador faz? Ele acolhe, ele integra, ele acompanha e ainda ele aconselha. E para nós termos conselhos adequados, palavras adequadas para o outro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então nós temos aqui um discipulador que não só se preocupou em obedecer ao Senhor, mas praticar aquela palavra. Então a igreja ela é chamada para o equilíbrio de pregar. Quando nós pregamos, apresentamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando esse Senhor e Salvador entra na vida da pessoa, quando essa pessoa o aceita. Mas também nós temos o prosseguimento da ação. E esse prosseguimento vem no ensino. Quando nós prosseguimos acompanhando, aconselhando, formando essa pessoa dentro da palavra de Deus, de forma que cada vez mais a gente comece e prossiga em conhecer esse Deus. Então eu sintetizo as ações de Paulo em duas. A primeira ação, pregar o Evangelho. A segunda, ensinar no sentido de acompanhar, discipular, de auxiliar na formação do caráter desse cristão. De forma que a gente conheça os mandamentos, a palavra, as pratique no nosso cotidiano e um discipulador forma outros discipuladores. Então é um trabalho em corrente que, numa grande corrente do bem, da corrente da salvação, a corrente de Cristo, um discipulador vai transformando uma vida e vai discipulando outras vidas. E na palavra de Deus em João, no capítulo 13, no versículo 35, eu encontrei algo que chamou muito minha atenção, que eu quero partilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o discipulador, ele tem marcas do discipulado, sim, o amor. E o que é o amor nesse contexto bíblico? O que seria esse amar? Cuidar, zelar, orar junto quando a pessoa precisa. Auxiliá-la a prosseguir nesse caminho de acreditar e ter fé. E uma fé sobrenatural. A fé naquele Deus que pode e faz todas as coisas. Aquela fé que nós temos aqui de Ezequiel, que coloca assim, e aí, nós temos um vale de ossos que não estão secos, estão o quê?
sequíssimos, um superlativo. E aí esse profeta, ele tem um diálogo com o Senhor, e o Senhor pergunta para ele: viverão esses ossos? E pela fé, ele responde: Senhor, tu o sabes. Então é essa fé que o discipulador trabalha em amor com o discipulado. Nos momentos de dificuldade, pode estar difícil, pode estar doendo, pode não ter saída, mas você tem um Deus, e esse Deus, através do Espírito Santo, é aquele que mostra portas onde a gente não enxerga portas. Tal qual Paulo, que ficou cego e através do Espírito Santo as escamas saíram dos seus olhos, ele passou a ver. E muitas vezes, metaforicamente, nós temos uma situação que nós não encontramos saída e através das lágrimas, na oração, é como se essas lágrimas limpassem os nossos olhos. O nosso coração, ele é confortado pelo Senhor. Muitas vezes esse coração é confortado pelo discipulador, com a pessoa de confiança com a qual nós conversamos. E essa pessoa lê a palavra com a gente, ora com a gente sai dessa situação fortalecido. E esse Paulo é o que nós temos aqui na Verdade Prática, que vai nos mostrar que ele era um cristão preocupado em formar discípulos. Discípulos para quê? Para imitar. Imitar a quem? O centro da palavra, Cristo. O foco não era Paulo, o foco era Cristo. E praticar aquilo que Cristo praticava. E dessa forma, o que acontecia? É o que está na Verdade Prática. Deus era glorificado. E a leitura bíblica da semana nos trouxe palavras edificantes, como a segunda-feira que nos fala, olha, Mateus 28 vai nos falar que o discipulado é uma ordem do Senhor. Quer obedecer a Deus? Seja um discipulador. Terça-feira vai nos mostrar, olha, um discipulador, ele pode pregar. E terça nos diz assim, a pregação é sim o ponto de partida. E quarta vai falar assim, olha, o discipulador também, ele se preocupa com a formação da igreja. Quinta-feira vai falar assim, olha, se você está conhecendo ao Senhor, ok, mas Filipenses lá no capítulo 4 vai dizer para a gente que a gente pode pensar em coisas mais elevadas, porque o Senhor pode abrir o nosso entendimento. Sexta-feira nos mostra que esse discipulado nos faz buscar coisas que são de cima, que nós aqui como seres humanos não temos capacidade de compreender e entender, mas através da ministração do Espírito Santo de Deus, nós temos outra visão. E sábado também vai falar assim, olha, você quer ser um discipulador? Ok, a fim de viver para quê? Para a glória de Deus, amém? Então vocês vejam que lição tremenda que a gente tem, que na leitura bíblica em classe já vai nos mostrar aqui em Atos 2, vai começar contando como que era, né? E vai falar assim que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na divisão do pão, na oração. O que eu tenho com isso? Eu tenho que a palavra de Deus, ela nos une. Essa comunhão pode ser trazida agora para o nosso contexto atual, quando a gente persevera orando junto, quando a gente procura o acalanto de Deus, quando a gente procura o renovo do Senhor. E quando a gente tem aqui na leitura bíblica em classe que fala que cada alma havia temor e eles viam muitas maravilhas e os sinais se faziam presentes. Hoje não é diferente. Deus continua fazendo milagres, mudando vidas, se fazendo presente. Nós precisamos então permanecer nesse temor. Temor do quê? Temor de não seguir a palavra de Deus, de nos desconectarmos dessa unção, de permanecermos firmes nessa união. E aqui a leitura bíblica vai falar que todos criam, estavam sempre juntos, perseveravam nos dias, iam ao templo, vendiam coisas, repartiam coisas, louvavam ao Deus, o louvor move o coração do Senhor. E também em Atos 20 vai nos dizer assim que chegou aquele momento em que Paulo, estando num lugar, ele sai de um lugar da Macedônia, depois vai para a Grécia, depois cita os lugares que ele vai percorrendo, e não importa se é a Ásia, onde quer que ele estivesse, o que importa é que ele era um discipulador.
ele sabia o tempo de ficar em cada local, e ele sabia ouvir a voz de Deus e também o tempo de ele se locomover de cada local. E aí então nossos objetivos dessa lição são bastante claros: relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, salientar que ele era um apóstolo que fazia missão como? De forma íntegra. Ele pregava, ele ensinava, ele era fidedigno à palavra de Deus. E traz agora essa lição um objetivo para o contexto atual, lembrando de ponderar o discipulado para pessoas de outra cultura. Lembrando aqui que nós temos no próprio Brasil essa miscigenação, essa pluri e múltiplas linguagens, e com essas pluri e múltiplas linguagens nós temos pluri e múltiplas crenças, e dentro dessas crenças nós temos lá em Atos 10:34 Pedro falando, e Pedro nos traz uma palavra com relação a sermos diferentes, a termos crenças diferentes, e que mostra que o Senhor veio para todos, que diz assim: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos um Deus aqui que é para todos nós, independente do nosso credo, da nossa raça, da nossa linguagem, da região geográfica. É um Deus que não faz acepção de pessoas. E na introdução, então nós já temos a presença aqui do papel de Paulo, que nós explicamos no começo, que é um discipulador, e explicamos o que vem a ser esse discipulador, lembrando que o Senhor nos chama, que todos nós somos chamados para esse ID, para exercer esse discipulado da pregação e do ensino. E eu chamo a atenção para o que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 6 a 8, porque eu vejo essa visão na prática de Paulo, principalmente quando ele traz outras pessoas para o seu ministério, para fazer um trabalho conjunto, e quando ele entende um tempo dele de começar e de passar para alguém, dar continuidade, se deslocar para outra região, que é onde a palavra de Deus fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem o que planta é coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E se nós trouxermos essa visão para nosso ministério, para nossa vida de hoje, a gente vai entender que, da mesma forma, todos vão fazer e contribuir de alguma forma para a construção do reino, mas Deus é quem vai dar o crescimento. E esse mesmo Deus vai nos referendar o que está no item 1, quando coloca assim Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, ele começa nos falando da igreja primitiva e daquela ordem da grande comissão de Jesus que ele deu aos discípulos, que está lá em Mateus 28, façam discípulos de todas as raças, credos e nações. O que eu quero chamar a atenção para você, quando você for ler esse versículo, professor, aluno, é o final dele. E eu estarei sempre com vocês. Então, essa certeza de que o Senhor sempre estará conosco, nos fortalecendo, dando sabedoria, orientando, é o que nos motiva a prosseguir cada vez mais nesse ministério. E ainda nesse item 1 vai nos trazer a questão do Pentecoste, que é o marco da igreja historicamente, e mostrando que não basta receber o Espírito Santo, eles tinham a preocupação com o cuidado que eles chamam de recém-nascidos na fé. E eles precisavam estruturar adequadamente o conhecimento e o prosseguimento desse discipulado. E quando ele vai falar em prosseguir essa ação de discipular, olha as ações interessantes que nós temos aqui no item 1. Ação de oração, comunhão, serviço. Isso fazia parte do programa do discipulado da igreja. Então, onde o apóstolo Paulo fazia discípulos, não só ele convencia a respeito da salvação em Cristo, mas ele mostrava ações de como imitar a esse Cristo na prática. E o item 2 vai nos dizer que Paulo, ele era um discipulador com um requisito bastante diferenciado que o Senhor o chamou. Para quem ele o chamou? Para discipular os gentios. Se converteu, você vê, a gente cai um tombo do cavalo, a tendência é se machucar. Agora, um tombo do cavalo na agenda de Deus, que te deixa cego para uma conversão total de vida, aí é bênção na vida de Paulo, que é o que acontece aqui.
ele sente necessidade cada vez mais de conhecer, e a palavra que é usada aqui é profundamente a Jesus. E ele sabia do desafio que ele tinha, porque de perseguidor, agora, eu faço parte desse povo e eu vou os defender. Então ele sabia desse desafio de defender o nome de Jesus, e para que ele se preparasse, quais ações que ele tinha? O que um discipulador deve vir a ter? Está exatamente nesse item cômodo, diz assim, ó, vou ler. Um compromisso profundo com a doutrina exposta e com a aplicabilidade na vida do discípulo. O que eu tenho aqui, professor? Eu tenho teoria e prática. Eu tenho a leitura da palavra, a compreensão da palavra e a aplicabilidade daquela palavra dentro da minha vida, nas ações que eu tenho, no discurso que eu enuncio. E para que a gente faça um discipulado, o item 3 fala assim que há uma metodologia. Uma metodologia, isso, a gente que trabalha com ensino, com sala de aula, tudo tem uma metodologia. Até quando você vai discipular um filho, quando você vai fazer um culto doméstico, quando você vai ajudar dentro das atividades, quando você vai conversar com alguém da sua família, você usa uma metodologia, um método, uma forma. E qual é a metodologia de Paulo para o discipulado? Está até especificado em passos aqui. Primeiro passo, pregar o evangelho. Pregar o evangelho de qualquer forma? Não, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir do primeiro convertido, ele plantava uma igreja na cidade. Plantou a igreja, que é aquilo que a gente chama de abrir um trabalho, de começar um trabalho. Ele ficava ali um tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Após isso, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o ministério que nós chamamos de itinerante. Ouvir a voz do Espírito, ó, o seu tempo deu aqui. Então, se cumpre Eclesiastes 3:1, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Como que nós podemos aplicar isso, professor, na minha vida e na sua vida? O ministério não é meu, a igreja não é meu no sentido de eu ser a dona, a proprietária de alguma coisa. O ministério é de todos nós, a igreja é conjunta, feita de vários tijolinhos. Todos eles juntos, cada um exercendo uma função, eles devem glorificar o nome do Senhor. Deu tempo de você, de repente, entregar uma função, alterar um cargo, ou algo assim? Glória a Deus. A gente vai entendendo que é o tempo de Deus. Da mesma forma que deu tempo de assumir uma outra responsabilidade, se está na direção de Deus, é glória a Deus. As coisas são conjuntas, elas não são individuais. E Paulo mostra isso aqui muito bem, ó. Eu criei a igreja, abri a igreja já está devidamente estruturada, eu já tenho alguém que pode dar prosseguimento nisso, isso não é só meu, isso é coletivo. Alguém pode prosseguir e eu posso começar também uma outra caminhada. Saber disso nos deixa bastante seguros de que Deus está no controle de todas as coisas. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Está no controle de Deus? Glória a Deus. Está nas melhores mãos do mundo. Paulo tinha essa certeza. Então, o método dele, da metodologia que ele usava, eu sintetizei aqui, ó. Ele pregava, ele trabalhava a importância da comunhão, ele ensinava e ele pegava um colega experiente, ele não deixava na mão de qualquer pessoa, não, de quem estava preparado, segundo aquilo que Deus apontava. E ele seguia a sua obra, sempre trabalhando com obras coletivas. Por isso que aqui nesse item vai citar vários nomes que ajudaram no trabalho de Paulo, Timóteo, Tito, Silas e aí vai. E mais o que aqui esse item quer ressaltar é que, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão, ele não abandonava, uma relação de amizade, eles eram cooperadores. Olha aqui. Bacana a gente fazer um ministério e nesse ministério a gente ter amigos, cooperadores, pessoas em quem confiar. E qual a lição importante que nós temos aqui? É justamente essa do final. A obra do discipulado envolve pessoas, mas qualquer pessoa não. Vamos ver os adjetivos? Crentes, verdadeiras, idôneas, que amam. Quais são as ações dessa pessoa? Amam ao Senhor, têm temor ao Senhor, amam a igreja. Não há como eu ser de Jesus
mas eu não amo alguém da igreja. Eu sou de Jesus, mas não, eu só trabalho sozinho. Não. Nós somos de Jesus, tudo que Jesus ama, nós amamos também. Não amo o pecado, mas amo o pecador. E segue nessa linha de pregação que aqui está colocada muito bem, que encerra com: Paulo sempre se doava. Para quem? A favor de quem? A favor do novo convertido. Glória a Deus. Bênção, não? E o item 2 vai nos mostrar esse Paulo sendo um discipulador, tendo uma missão integral de pregar e ensinar. Ressaltando, o item 1, qual que era o ponto de partida de Paulo? Qual a metodologia dele? A pregação era o ponto de partida. Ele pregava o evangelho, era o meio que o Espírito Santo usava e usa até hoje para chegar e salvar as pessoas. Por que pregar? Pregar para apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Pregar como um dia essa palavra chegou até mim e até você. Da mesma forma que hoje nós, como discipuladores desse Cristo, prosseguimos essa caminhada. É preciso pregar como? Olha o que traz esse item 1. Com seriedade, com intensidade, com ousadia. E assim a igreja expandia. E para isso, como que essa igreja se fortalecia num tempo de tantas intempéries que não é diferente nos dias atuais? Ela se fortalecia revestida do poder do Espírito Santo. Estamos em tempos difíceis? Sim. Ele estava em tempos difíceis demais da conta. Perseguição, morte, calúnias. Como se proteger? Através do Espírito Santo de Deus, sendo o nosso escudo e fortaleza. Naquele tempo, aqui mostra que os discípulos de Cristo plantavam igrejas em casas. Não é diferente hoje. Hoje nós temos várias células, nós temos círculos de oração, nós temos reuniões em templo. Mas o que nos interessa daqui é que a igreja se multiplicava dia após dia, porque a obra não é nossa. Quando o Espírito Santo está no controle de todas as coisas, com certeza essa obra prosperará. E o item 2 vai falar o ensino no sentido de fazer uma ação. Fazer o quê? Discípulos. Como começa um discípulo? Ele começa aceitando Jesus e Salvador na sua vida. Essa conversão aqui é comparada a uma semente. E essa semente é o quê? É Cristo em nós. E essa semente, vamos pensar numa planta, ela não cresce, ela não brota, ela não se multiplica e dá muitos frutos. E esses frutos não geram nova semente e aí o ciclo não se repete. É justamente o que está aqui, ó. Quando nós cuidamos bem de um discipulador, aquele que nós estamos cuidando, essa semente ela é verdadeira. O que é verdadeiro é aquilo que é genuíno. E esse discipulado, ele vai crescer como uma semente, se fortalecer na palavra e ele será o nosso futuro discipulador. Então vejam que é uma corrente que não termina. É conhecer, crescer, gerar frutos e prosseguir nessa caminhada. E mostra como exemplo disso o próprio Pentecostes, quando 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a pregar como? Com autoridade. Quase, aí tem a síntese, né? Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram na pregação. Por quê? Porque não é uma pregação de palavras vãs, é uma pregação direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aí vem perguntas, e agora? O que a gente faz? Como que a gente ensina? Como que a gente ensina esse discipulado a ser um discipulador e ensina ele a ensinar? Tem a resposta aqui. Como que a gente faz isso? Através da pregação da palavra de Deus e do ensino da palavra de Deus. E o item 3 é justamente isso, pregação e ensino. Então nós temos 2 itens que, trabalhados juntos, eles fortalecem e desenvolvem o conhecimento em Cristo. Esse item 3, professor, vai trazer algo muito importante, que inclusive é uma palavra que vai nos fortalecer e nos respaldar para a gente ir contra essa tendência de desigrejados. Aqui fala assim, ó, a igreja local, ela é sim um local, um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada como? Com autoridade, em que as pessoas devem ser atraídas pelo Espírito Santo de Deus. E cita a escola dominical.
A pregação e o ensino, tanto do discipulador quanto do discipulado, devem se efetivar em comunhão na igreja. E o item 3 vai nos trazer aqui o discipulado com pessoas de outras culturas, independente da cultura, da raça, do credo e da nação. Alguns itens que eu vou resumir agora, que Paulo nos mostra até aqui na lição. Primeiro, Deus prioriza relacionamentos. Paulo tinha relacionamentos. Deus prioriza projetos coletivos. Paulo tinha projetos coletivos. Deus prioriza vida em comunhão, crescimento espiritual eficaz, com trabalhos que são voltados para a glória dele. Não há como a gente amadurecer somente na individualidade, não. Você pode ter seus momentos individuais, mas Paulo nos mostra aqui que o local de ensino, pregação, é em comunhão, juntos, que aqui é citada a igreja do Senhor. E não há como você aceitar Jesus sem aceitar o que eu chamo o pacote completo que vem com ele. Qual é o pacote completo que vem com ele? Evangelismo, compaixão pelo outro, oração, preocupação com a partilha e principalmente salvação. Amém? Quanta coisa maravilhosa, não? E o item 3 vai nos dizer assim, terceiro e último item, a pregação para os seus irmãos. E vai nos trazer aqui uma situação polêmica na época, que vai citar nesse item 1 a questão da lei de Moisés, e depois nós temos toda uma questão cultural dos judeus, hebreus e helênicos, e vai citar aquele concílio que houve em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a questão de conflito de cultura. O item citado exatamente em Atos 15 é a questão da circuncisão. Aí mostra que teve uma reunião, e nessa reunião o que foi deliberado com relação aos gentios que não tinham essa cultura, esse hábito da circuncisão. Então, os gentios ficaram com 3 itens. Devem abster-se de ídolos, devem abster-se de relações sexuais ilícitas e de comer carne de animais sufocados com o sangue. Chegou-se nesse consenso após um calorosíssimo debate, mas sempre com Paulo estando muito bem preparado para seguir. Olha, tudo bem que os judeus foram assim, mas eles não foram submetidos a isso, eles são outro povo, eles têm outra cultura. Então, podemos chegar nesses 3 itens? Podemos chegar nesses 3 itens. É isso aqui que está falando quando fala no final do item 1, o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Tendo esclarecido isso, entramos no item 2, que é a expansão para os gentios, que vai nos dizer assim, a igreja não poderia fugir dos gentios, pois a alcançá-los era a promessa de quem? De Cristo. Está lá em Atos 1:8, tanto que Paulo foi chamado para ser o discipulador desses gentios. E esses gentios seriam testemunhas, eu e você, de Cristo, não só em Jerusalém, como estamos aqui hoje, conversando, dialogando, sendo testemunhas desse Senhor e Salvador. E o apóstolo de Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas, costumes religiosos. O que nós trazemos para a nossa vida prática, para a aplicabilidade na nossa vida? Da mesma forma que o Senhor não faz acepção de pessoas, Paulo não o fez, e é óbvio que nós também não o faremos. E o item 3 vai falar assim, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo se mostra que o discipulado é o melhor método de ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas, costumes diversos. Na maioria das vezes são costumes até incompatíveis com o evangelho. Só que todos nós temos uma grande possibilidade, uma grande parte das pessoas que eu posso estar conversando agora, de ter vindo desse contexto. Eu vim desse contexto. Por nós mesmos, nós não conseguimos enxergar ou compreender. Por que eu não enxergo ou não compreendo? Porque eu tenho ainda as escamas nos olhos. Mas quando chega o discipulador, prega a palavra genuína, o Espírito Santo se move em mim, aí sim, ocorre justamente o que está aqui, ó. Nós aprendemos. Aprendeu, teve o conhecimento, amém, glória a Deus.
Só que a proporção que eu vou absorvendo esse evangelho, ele vai mudando a minha forma de pensar, ele vai alterando o meu comportamento, ele vai me moldando, ele vai fazendo com que eu ressignifique verdades que eu tinha na minha cultura anterior e agora, à luz do evangelho, com o Espírito Santo me mostrando, eu passo a ter uma outra mente, a ter uma outra visão, a ter um outro entendimento, o entendimento do Espírito Santo que está em mim, seguindo a palavra de Deus. Portanto, é aí que nós temos que observar que a pregação, como está em Zacarias 4:6, ela não vai ocorrer, a transformação nem por força, nem por violência. Nós só conseguimos nos fazer compreender quando o Espírito Santo que está em nós é o mesmo Espírito Santo que convence o outro daquilo que nós estamos discipulando, ensinando ou pregando. Sintetizando então o que eu falei até agora, ensine, pregue, fale a palavra do Senhor. O Espírito Santo que vai agir. Ore, pregue, chore para o Senhor, mas o Espírito Santo é que vai nos ajudar no entendimento e no convencimento. Atos 9, 17 e 18, no verso 17, vai apresentar para a gente que Ananias ora. E no verso 18, caem escamas dos olhos de Paulo. E aí sim, metaforicamente, essas escamas é como se fosse aberto o entendimento da mente dele, para que ele compreendesse a palavra e a verdade, que é a palavra do Senhor. E finalizando aqui, nós temos então Paulo nos mostrando que nos evangelhos nós aprendemos que Jesus mantinha uma excelente organização de níveis de relacionamento. Essa lição está nos convidando para a gente saber se relacionar em diferentes papéis discursivos, em diferentes contextos e de diferentes formas. E aqui cita quando é com uma multidão, quando você está com um grupo mais próximo como apóstolos, quando você está com os 3 mais íntimos ali pertinho de você. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que está em Atos 9:19, há momentos que a gente vai estar com muitas pessoas, mas há momentos que a gente tem os momentos de privacidade e comunhão com aqueles mais íntimos. Tanto que Paulo se alimentou em Atos 9:19, foi confortado ali naquele momento de comunhão. Ele ficou alguns dias com os discípulos em comunhão, se fortaleceu e prosseguiu para ser o grande discipulador que ele é. Então a comunhão, ela fortalece a nossa fé, ela nos permite troca de experiência. E é isso que nós temos aqui na conclusão da lição. Paulo, através do discipulado, ele leva em conta a pregação e os ensinamentos, apresenta-os e ensina-os a colocar em prática. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas totalmente diferentes da minha e da sua, opostas às vezes à da gente. Nós temos a promessa que o Espírito Santo, ele vai nos auxiliar como? Com sabedoria e poder. Glória a Deus, servimos a um Deus poderoso. E ele vai nos usar como? Como instrumento e convencer o ser humano do seu real estado. Então, irmãos, vamos finalizar com Atos 1:8, porque muitas vezes ministramos para alunos que têm problemas, que passam por lutas, que estão em situações difíceis, e pouco por elas podemos fazer, mas muito faremos se orarmos em nome de Jesus. Em Atos 1:8 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Convide o seu aluno, convide quem estiver com você a orar, para apresentar dores, traumas, seja o que for que essa pessoa estiver passando, e dando a ele uma certeza. Muitas vezes pedimos muito para Deus e oferecemos pouco, mas se tem um altar que nós podemos depositar as nossas dores, os nossos medos, os nossos problemas, é no altar do Senhor. Lembre o seu aluno, o que está em Atos 1:8, agindo Deus, não importa o seu problema, quem impedirá? Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe seus alunos,
que eles se sintam ancorados, reconfortados no colo do Senhor Jesus e que eles tenham a certeza que nos momentos mais difíceis, com certeza, Deus agindo, ninguém impedirá. Um ótimo trabalho para vocês, uma ótima aula e prossigam em conhecer e cada vez mais que o Senhor se revele através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida e nos abençoe, amplie a nossa mente, nos dê sabedoria, que terminemos o nosso bom combate, aquela parte de seguir o bom combate, guardei a carreira, vamos trazer para o nosso contexto, que nós terminemos a nossa carreira como discipuladores, milhares de vezes melhor, conhecedores de Deus do que começamos. Até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe em nome de Jesus.